Do capítulo Sede Perfeitos, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Esse é um trecho do Evangelho que, costumeiramente, quando a gente começa a estudar o Espiritismo e se depara com ele, e às vezes até por um tempo maior, a gente, nesse item que fala sobre o homem de bem, que por sinal não leu o começo, mas ele tem 4 páginas, só este item, onde ele lista as características do homem de bem, o homem de forma genérica, né? O homem de forma representando a humanidade, né? Não a questão do gênero homem e mulher. E ao listar as características do homem de bem, ao falar como o homem de bem se comporta com relação ao perdão, à indulgência, à caridade, ao amor, quando a gente começa a ler este item, a gente fazemos aquele sentimento de, bom, estou longe disso, né? Que até nos afasta dessa listagem, né? Não, tenho que ticar. O homem de bem se comporta como em relação quando ele é ofendido, desta forma, não faço. O homem de bem, ele utiliza toda a sua riqueza, os seus bens em benefício do próximo, não faço. E aí você vai listando tudo o que você não faz, né? É aquele capítulo que a gente sofre um pouquinho de ler, de estudar, né? Mas depois de um tempo, com a maturidade, com a compreensão maior, você vai entendendo, né, que Deus não faz isso, né, conosco, né? Deus não nos compara com outro. A gente vai olhando esse item do homem de bem e nos comparando, e olhando para aquelas pessoas que passaram pela humanidade e expressaram-se assim, né? A gente tem espíritos que encarnados conseguiram fazer da sua vida a expressão do bem, né? E você olha para si mesmo e diz, não está muito longe ainda, né? Mas Deus não olha assim para a gente. Deus olha para a gente, para a nossa capacidade e aquilo que somos. Da mesma forma que olhamos para as crianças, né? A criança está ali interagindo com alguma outra criança da sua idade, ali 5, 6 anos de idade, ela tem um certo controle sobre o que tem, um sentimento de posse, mas ali se dispõe a dividir, a partilhar ali o seu lanche, o seu brinquedo, seja o que for, com o seu coleguinha, né? A gente daqui olha para a criança, nós adultos, isso é uma virtude, né? Ou o contrário, né? Ela é bem egoísta, bem possessiva com as suas coisas, né? Mas ela ainda não tem a maturidade, né? Você não pode exigir da criança, não. Gandhi não faria assim, né? É uma criança, ela está no momento dela, né? A gente não deve fazer a mesma coisa conosco, e é esse primeiro sentimento que nós temos ao ler e estudar o homem de bem, principalmente quando começamos a estudar o Espiritismo, que a gente deve se afastar um pouco, de não ter como referência algo que só valorize aquilo que eu não tenho. Quando, na verdade, ele pode ser, e aí é onde a maturidade traz para a gente um pouco mais de experiência, uma série de exemplos e de referências daquilo que devemos exercitar. O que Deus nos pede no dia a dia é que nossos atos não sejam perfeitos. Nós caminhamos para a perfeição lá na frente. Como a criança, um dia será adulto, um dia será pai de família, um dia terá as suas relações com outras pessoas, né? Mas a perfeição é algo a ser conquistada, exercitada hoje. E é esse pedido, é esse olhar que Deus faz para a gente. E essas referências do homem de bem, elas representam um pouco disso para a gente. Aqui ele diz que o homem de bem olha para si mesmo através da sua consciência, né? E pergunta, eu fiz todo o bem que podia, né? Eu
Eu aproveitei todas as oportunidades que me foram úteis, ou teve alguma que por algum motivo eu não quis aproveitar essa oportunidade de ser útil. Então esse olhar para si mesmo é fundamental nesse nosso exercício. Às vezes, vocês podem discordar, mas às vezes nós temos um olhar muito severo quando olhamos para nós, né? E talvez esse olhar muito severo é um olhar de quem se acredita melhor do que é. Se você tiver um olhar lúcido, é capaz de perceber as dificuldades que tem, as virtudes que tem, onde já esteve, em que patamar já esteve, onde está hoje e, claro, onde pode chegar. Mas o onde pode chegar é resultado do hoje. Às vezes a gente olha para a gente tão severamente, né, valorizando os nossos equívocos, porque os tivemos. Nós temos atitudes na nossa vida que não são bacanas. Alguns têm mais do que outros, alguns têm menos do que outros, mas porque faz parte do nosso momento. O nosso momento nessa existência é de busca, de exercício, de acertar as nossas atitudes. Mas às vezes a gente é bastante orgulhoso, bastante vaidoso, né, teimoso. Não sei se encaixa para alguém, esse adjetivo se encaixa um pouco bastante aqui, nesse que vos fala. Né? Então tem algumas atitudes nossas que às vezes atrapalham demais nossas tomadas de decisão, principalmente as nossas relações uns com os outros. Né? E às vezes, por ter o conhecimento espírita, por sermos espíritas, aqueles que já se classificam assim, já que o espiritismo não tem uma cerimônia de batismo, nem uma cerimônia em que te ofereça o crachá de espírita, né? É algo que você, quando vê, começa a dizer que é, ou está querendo ser, né? Tem aquela fase, estou tentando ser espírita, enfim. Mas quando a gente se debruça no estudo do espiritismo, você já se coloca nessa posição de dizer assim, poxa, mas eu conheço a reencarnação, eu sei sobre a vida após a morte, eu conheço a mediunidade, a comunicabilidade dos espíritos, eu sei dos atributos divinos, sou capaz de dizer todos eles decorados, bem fixados e compreendos, mas mesmo assim eu fiz tal coisa. Que eu não vou dizer as minhas, não precisam dizer as suas também. Ficamos cada um com as nossas coisas, né? E aí, olha, nos martirizamos com isso e pesa isso de uma forma, né? Como é que eu posso continuar fazendo isso? Como eu pude fazer isto? É porque ainda é o nosso momento. Nós não devemos nos acomodar nele. Isso não é desculpa para nos acomodar naquilo que somos. A vida, ela é dinâmica e é para frente. A natureza tem os seus ciclos, vida e morte, mas ela sempre se desenvolve, né? Faz parte da nossa natureza humana nos aprimorarmos e da nossa natureza espiritual, mais ainda, com uma virtude, qual é? A gente não volta para trás, né? Agora, isso é preciso que haja esse olhar para nós franco. Ele diz aqui em olhar para a sua consciência, é aquele olhar, aquela conversa que a gente pode ter conosco, que não tem ninguém ouvindo. Porque às vezes a gente age de uma forma, tem uma opinião, age de uma forma teimosa, alguém nos diz, você está sendo teimoso. Não, eu estou só defendendo a minha ideia. No fundo está sendo teimoso. E você sabe, mas como tem o outro, como tem um público, como tem alguém olhando, às vezes você demora, é mais resistente, porque é difícil, onde concordar, é difícil a gente mostrar-se negativo, né? A gente mostrar-se menos agradável, mostrar-nos às vezes como somos para o público, né? Para as pessoas que estão nos vendo, para o nosso ambiente de trabalho, no ambiente da Casa Espírita. Mas tem uma turma que conhece a gente bem, né? Quem é? Eita, família! Por quê, né? Do nosso convívio. A gente pode não estar bem-humorado, mas ter um sorriso no rosto e se colocar na energia do bom humor, e isso faz bem, inclusive, por algum tempo, mas às vezes sustentar isso quando é algo mais consistente na gente é mais difícil, mas no ambiente familiar
aí às vezes esses filtros deixam de existir, porque aqueles que convivem conosco nos conhecemos bem, né? E também podemos expressar-nos melhor. É assim mesmo, não é ser falso fora da família, não é isso. Faz parte da natureza da gente de querer ser melhor. E às vezes o nosso olhar é de olhar para a gente de forma melhor do que nós realmente somos. Ter essa capacidade que o homem de bem tem de investigar-se é algo um pouco difícil, mas é um exercício fundamental na vida da gente. Porque senão a gente corre o risco de não nos responsabilizarmos por aquilo que somos ou que fazemos. Eu pensei numa historinha para contar para vocês, mas alguém antes de vir para a Casa Espírita hoje foi ao supermercado? Foi. A história que eu vou contar é fictícia, não tem nada a ver consigo. Tá bem? Mas digamos que nosso personagem ele vem aqui para o Evangelho, mas antes ele precisou ir comprar 2 batatas, uma cebola, mais alguma coisa assim rápida no mercado. Aqui próximo tem um Pingo Doce, não sei se tem outro, não sei se foi nesse que ele foi, mas ele foi num supermercado, mas rapidamente ele tinha que pegar o que precisava, pagar, senão para não chegar atrasado, né? E tinha fila, mas era só 2 batatas e uma cebola que ele ia comprar. Então, o que pensa? Ele vai ali naquela parte dos caixas automáticos, né? Você mesmo faz o pagamento, costuma ser mais rápido, adivinha o que tinha? Exatamente, também tinha fila. Ele ali espera já um pouco impaciente, mas finalmente chega. Tinha umas pessoas muito lentas, né, para conseguirem fazer, porque quando a gente está com pressa as coisas parecem que não andam, né? Quanto mais pressa, mais devagar. Aprendi essa aqui em Portugal. Mas chega no seu momento de fazer o pagamento, coloca as batatas e pesa as batatas, põe de lado, coloca a cebola e não tem a opção da cebola ali no menu. Meu Deus, já como é que não tem a opção de clicar, de escolher o produto, a cebola? Então o que ele faz? Vai pedir auxílio àquele funcionário que fica ali naquela área. Onde está? Onde está? Tinha que estar aqui, mas também é um absurdo. Como é que a pessoa não está aqui? Ele está longe lá, conversando com outra pessoa. Eu já fico impaciente, mas eu olho para trás e com vontade de falar com alguém, mas que absurdo, não está aqui. Saio, faço um sinal, lá vem a pessoa que parece vem andando com uma lentidão, sem pressa, e eu estou com pressa. Mas chega, pronto, eu quero pesar a cebola e não tem no menu, não tem aqui na opção escolher o produto. O funcionário vai ali, tem, que ele estava vendo as frutas, tinha que entrar nas verduras, enfim, estava num outro local, mas a pressa, né? E ele então ali está, obrigado, né? Devia estar aqui, não lá conversando, escolhe, faz o pagamento, né? E sai, e vem de carro, pega o carro no estacionamento, no caminho liga a um familiar e adivinha o que ele faz? Contar para o familiar o absurdo, ele com pressa, o absurdo que o funcionário não está ali, tinha que estar ali, porque é para isso que ele é pago, para isso que faz o serviço dele. A pessoa do outro lado já concorda, diz também com ela aconteceu, não foi neste mercado, foi numa outra, mas é assim, hoje em dia é assim que estão as coisas. E esta é a conversa que ele vem, chega na hora, mas chega neste estado e senta ali. Ainda bem que eu não me atrasei para assistir ali o Evangelho, que daqui a pouco tem um passe. Mas a tensão arterial já subiu um pouco, o batimento já subiu um pouco. E a culpa é de quem? Do outro, né? É daquela pessoa que não estava ali, né? E lá pelas tantas, é possível que esse nosso personagem, lá depois que passar, de repente aqui no Evangelho pode ter um insight, né? Alguma coisa dita aqui que faz ele refletir de que ele precisava talvez se colocar no lugar do outro, né? E entender o porquê ele não estava ali. Provavelmente é bem possível que o chefe dele tenha dado outras funções, além de auxiliar, tem que pegar os carrinhos nas cestinhas e colocar as cestas no lugar. E estar ali 1 hora, 2 horas, atendendo as pessoas com as mesmas dúvidas, às vezes todos os dias. Isso é tremendamente cansativo para aquela pessoa que tem também as suas questões, e está ali esperando a hora de terminar, porque está muito cansado. Hoje foi um dia terrível, o mercado nunca esteve tão cheio, ainda mais a esse horário, próximo de fechar. E ela ali cansada, mesmo assim, vai lhe atender. Talvez o se colocar no lugar dele o auxiliasse.
Ontem eu vi uma notícia aconteceu lá na cidade onde eu nasci, no Brasil. Uma pessoa foi ao restaurante e ela se enganou no horário. Chegou às 11 horas da manhã para almoçar, mas o restaurante abria às 11h30. Então, ao descobrir, para o funcionário de mesa que ele a atendeu, disse: tudo bem, eu espero aqui na frente, tem um banquinho aqui na frente do restaurante, são só 30 minutos. Estava acompanhado com alguns amigos, nós esperamos, tudo bem. Foi só sentar e o funcionário saiu do restaurante, veio até eles. Disse: olha, mas esperem dentro do restaurante. É mais confortável, até mesmo mais seguro. As questões climáticas também. Nós podemos? Claro que sim, são sempre bem-vindos. Poxa, me desculpe mais uma vez, é porque eu vi na internet e jurava que era 11h30. Esse parece muito comigo. Quando eu tenho certeza do horário, é quando eu estou enganado. E aí, não tem problema, se acomodou. Mas qual seria mesmo o pedido de vocês? Enfim, o pedido seria esse, ele anota o pedido, deixa eu ver se a cozinha já consegue servir. E em 10 minutos estavam todos servidos. E esta pessoa, ela foi para o X, né, o antigo Twitter, e disse isso, e fez esse relato, valorizando o atendimento que teve. Curiosamente, no relato, ela nem fala muito da refeição em si, mas de como foi bem atendida, da cordialidade, do interesse dos funcionários em atendê-los. E isso repercutiu e foi compartilhado e visualizado por mais de 1,5 milhão de pessoas. Eu vi essa notícia ontem num site de notícias lá no Brasil, foi há alguns dias atrás, ou na semana passada, se não me engano. Mas teve essa repercussão tremenda e outras pessoas disseram: realmente o atendimento nesse restaurante. Outras disseram: olha, não se faz mais atendimento assim. Enfim, cada um expressou a sua opinião, o que chamou a atenção da empresa de imprensa, né? E foi fazer então uma entrevista com o dono do restaurante. E ele sinalizou de que, poxa, que bom que essa repercussão realmente as mesas já estavam postas, os nossos funcionários estavam almoçando antes de abrir o restaurante. É uma pergunta que às vezes a gente não se faz, né? No restaurante que todos vamos almoçar, que horas almoçam aqueles que nos servem, né? Eles estavam almoçando antes, a cozinha já estava a funcionar, e então foi possível servir rapidamente a pessoa. Que bom que ela gostou. E realmente nós aqui na nossa equipa, nós valorizamos muito e que os nossos funcionários se coloquem no lugar dos clientes. E aí sabem as dificuldades. Às vezes o cliente quer comer algo específico, ou está com está com pressa, né? E precisa de algo específico. E eu achei tão curioso que tem a ver um pouco com esse nosso tema, né? Se nos colocarmos no lugar do outro. Aí a equipa, as pessoas que servem as mesas, elas conseguem ter um pouco mais de atenção, porque sabem o que é estar do outro lado e precisar de alguma coisa mais específica, né? É tão valioso isso. Acho que essas oportunidades, ainda lembrando da listagem aqui do que faz o homem de bem, é muito valioso para o nosso dia a dia, nos colocarmos no lugar do outro. Às vezes nós somos tão apegados ao nosso próprio olhar, ao nosso próprio, a nós mesmos, né? O eu, e o outro às vezes está passando por um momento que por isso o faz reagir daquela forma, e a gente consegue ser mais tolerante em função disso, ser mais benevolente. Às vezes a questão não é com você, é com ele, é com a pessoa, né? Isso ela talvez esteja expressando o medo dela na agressividade, na forma áspera de se relacionar, né? Talvez esteja expressando a angústia, o quanto é valioso que a gente, ao nos colocarmos na posição do outro, a gente possa agir diferente, porque é este o convite que a vida faz para a gente. Né? Aqui no Homem de Bem, né? Me lembrou uma coisa que a gente faz ao ler, uma coisa que a gente faz bastante no final do ano, né? O que é muito comum nós desejarmos o Feliz Ano Novo? É o quê? Saúde, paz. Pronto, saúde, paz. Tem alguns que adicionam o dinheiro no bolso. Né? Mas o saúde e paz é muito comum, né?
Agora, essa paz de onde vem, né? É bacana a gente ter saúde e paz, mas faça a sua parte, né? Faz o seu esforço. Esse nosso personagem que precisou ir ao supermercado antes de vir aqui para o Evangelho, ele teve várias oportunidades de ter um pouco mais de calma, de paz. Ele não precisava que ninguém lhe desse essa paz, né? Tem um pouco de paz dentro do coração para... Calma, tem fila? Tem. O que você vai fazer com isso? Nada. Então, cumpra-se, né? Viva. É como a noite, né? A noite caiu. O que nós vamos fazer? Viver a noite. Amanhã vai nascer o dia e vivemos durante o dia. Não há o que fazer. Né? Nele até havia, né? Que era deixar as coisas ir embora, mas no meu caso, se fosse o nosso caso, bom, tem a bronca em casa, então é melhor levar a batata e a cebola, né? Mesmo que demore um pouquinho. E depois não conseguir, era uma dificuldade dele, né? De encontrar ali a solução. Podia não ser, podia às vezes, não sei se já passaram por isso, você coloca o produto, ele não reconhece o peso, pronto, tem que chamar a pessoa para liberar. Mas não está ali, o que vai fazer? Onde está? Ali, deixa eu ir chamar com paz, com tranquilidade, né? Reagir com mais tranquilidade. A pessoa ligou no meio do caminho, deixa eu falar de outra coisa. Né? Ou não falar, né? Ouvir o que ela precisa falar, por que massificar aquilo, né? Trazer essa inquietação para você mesmo que irradia, né? Então esse saúde e paz que a gente deseja, a gente pode fazer a nossa parte, né? Na saúde, então, quanto mais, né? Porque com certeza alguns desafios na vida no campo da saúde surgem para a gente e é muito comum, né? Não sei se já passaram por isso, de passar por algumas situações na vida e ter aquele primeiro sentimento assim, caramba, mas comigo? É como se não pudesse acontecer comigo, né? É como se eu fosse alguém selecionado e único. Não, comigo isso não pode acontecer. Pode. Conosco a gente tem dificuldades de saúde, a gente tem dificuldades financeiras, a gente tem dificuldades de relação, tem desapontamentos amorosos, né? Desilusões, né? Que é muito positivo, né? Porque você estava na ilusão e agora está desiludido, então agora está claro para você. Né? Bom, nós passamos por isso, porque estamos na vida de provas, né? E algumas expiações. Mas por que passamos por esses desafios? Por que precisamos exercitar, fazer diferente? Nós precisamos ter, e isso é muito útil na nossa evolução espiritual, esta coragem de olhar para nós mesmos, ponderarmos aquilo que somos francamente, né, sem nos enganarmos, porque ali você e o travesseiro, não tem ninguém vendo, você pode ali fazer a constatação, realmente naquele momento eu podia agir diferente. Né? Agora, se vivermos nesse automático, nesse piloto automático, como diz o Rui, né? Você vive um dia depois do outro, não pensa sobre nada disso, não pondera o seu dia, não pondera às vezes as suas relações e não percebe quanto as oportunidades surgem de você ser um pouco mais atencioso, caridoso até, né? Indulgente. Né? Os desafios do trânsito nos oferecem todos os dias. E tem aqueles que fazem caminhos que os desafios são dobrados, né? Que precisam atravessar a margem sul para cá, de cá para lá. É dobrada essa oportunidade de ter calma, tranquilidade, que o outro está ali buzinando para você, cortando a sua frente, passando por cima do contínuo, porque ele tem ali o momento dele, não é dele, não é seu. Né? E na família, olha, na família acho que nem vale a pena a gente falar muito disso, né? O quanto é desafiador, porque conviver é desafiador. Por que conviver é desafiador? Não é legal a gente estar com uma pessoa que a gente ama, com os filhos que amamos, né? Não é bacana? Mas o nosso orgulho, ele complica um pouco, né? A gente é apegado a algumas crenças que podem ser revistas. A natureza é dinâmica e para frente, e para o alto, para a ascensão espiritual. Né? São essas reflexões que faço aqui e anotei o finalzinho do texto.
do homem de bem, ele diz assim, ó, encontra a sua satisfação nos benefícios que distribui. O homem de bem encontra a sua satisfação nos benefícios que distribui. Nada de ser só seu, né? Nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. E aí pode ter a mesma reação agora nesse momento que eu leio. Estou longe disso. Muito longe disso. Benefícios que distribui, venturas, lágrimas que consola. Mas aqui é um roteiro do que nós podemos fazer. Um roteiro do que nós podemos fazer com o que temos. Né? Distribuir em forma de serviço ao próximo. É fundamental. Sem isso, sem a gente lidar com o outro. E o outro pode estar dentro da nossa casa, na casa espírita, nosso ambiente de trabalho, pode passar na nossa vida por 30 segundos. É aquela pessoa que nos aborda na rua para tirar uma dúvida, ou melhor, não sabe onde ir, quer saber onde fica tal endereço. É uma oportunidade única, você não haverá novamente nesta encarnação. E talvez nas próximas. É a oportunidade de você acolher, se colocar na posição do outro. Se ela está lhe perguntando, ela está perdida, ela está confusa, né? Às vezes não tem um telemóvel para aceder ao GPS e perceber onde é, está muito perto, porque ela recebeu a informação, é a segunda direita, aquelas coisas, né? E você pode parar ali 30 segundos e acolher aquela pessoa, resolver o problema dela. Você está fazendo um gesto de caridade. E às vezes a gente se distancia de acreditar nessa capacidade nossa de fazer, porque não estamos fazendo grandes gestos. Não é isso que a vida pede da gente. Ela pode nos conduzir a isso. Mas às vezes as coisas muito simples são oportunidades de eu mesmo apressado, mesmo, né, chateado, né, alguma coisa que aconteceu aqui, ter a gentileza de conversar bem, de atender bem, de se colocar no lugar do outro, de resolver aquela questão. Essa é uma oportunidade de você distribuir o benefício que tem de maior lucidez naquele momento, né? É o valor que tem, né, o dinheiro da gente, que é uma grande energia, a riqueza que temos, e todos nós temos uma parte da riqueza do mundo, né? Do que fazemos com ela. É apenas em satisfação própria, ou parte disso nós conseguimos produzir auxílio ao outro. Tudo que temos é empréstimo de Deus. Se agora todos nós desencarnássemos e voltássemos para o mundo espiritual, não é um pedido, é só uma suposição, aqui, um exercício do livre pensar, o que levava? O que ficava e o que levava? Né? A gente leva aquilo que tem de verdade, né? São nossos valores morais, né? O Evangelho, segundo o Espiritismo, é construído por Kardec em cima deste princípio, né? Os valores morais de Jesus. A proposta é essa, gente. A proposta não é a acumulação de conhecimento na casa espírita. Você não vai ser avaliado por quantos passes deu ou quantos passes recebeu, né? Mas o que fez no dia a dia, sem comparativo. Como começou e como terminou. Como começamos o dia de hoje. E como terminaremos esse dia mais tarde, que ele continua um pouquinho, né, durante o desdobramento no sono, né? Alguma coisa, alguém teve alguma oportunidade hoje de praticar um pouco ser um homem de bem? Não precisa levantar a mão, tenho certeza que todos nós tivemos. Todos nós tivemos, porque a vida traz isso para a gente. A vida não nos traz aquilo que a gente quer, ela nos traz aquilo que somos. Aquilo que somos. E por isso, aquilo que precisamos para nos exercitar. Se nós somos impacientes, adivinha o que acontece na vida da gente? Diversas provocações a essa irritabilidade, né? Para que em um momento a gente haja diferente. E é tão interessante, não sei se já viveram isso, quando a gente faz diferente daquilo que é, né? Nesse mesmo exemplo da irritabilidade, eu já fui muito assim e me recordo de uma vez ter agido diferente e senti uma coisa diferente. O que é isso? O que é isso que eu estou sentindo? Que eu não ficar irritado com esta situação que sempre me irritou.
que diferente, que agradável isso. Né? Olha, não tinha experimentado isso. É valiosíssimo quando você faz um pouco mais do que está habituado e que vai de encontro àquelas coisas desagradáveis que tem dentro de si. Mas a gente só sabe isso se fizesse voltar para dentro, refletir e ponderar. É o convite que deixo aqui das minhas reflexões do Evangelho de hoje, para a gente aproveitar bem esse momento de olhar para si mesmo e aproveitar as oportunidades que surgirão. Tenho certeza que vão lembrar disso que eu estou falando. Hoje ainda, talvez, mais tarde, amanhã, essas oportunidades vão surgir. Não as desperdice, senão passa a vida num vento que leva e a gente leva o quê? Que os bons espíritos nos inspirem, né? E uma ótima noite a todos nós.